avanços tecnológicos recentes já permitem controlar a extração de shale gas a custos controlados. Este tipo de gás está a ganhar terreno nos Estados Unidos da América e agora Portugal parece também reunir condições para a exploração deste recurso energético que poderá ser uma alternativa consistente. O shale gas encontra-se a profundidades entre os 600 e os 3.000 metros. As formações deste gás prolongam-se por vários quilómetros de extensão e a única forma de acompanhar essas camadas de subsolo é através da perfuração horizontal, uma técnica que é complementada pela fraturação hidráulica para a extração do gás. Aí é que entram as técnicas de hidrofraturação, fraturação hidráulica, portanto a injeção de água a grande pressão com químicos e areia para, digamos, criar porosidade e permeabilidade artificialmente e assim conseguirmos extrair o gás. Os olhos viram-se agora para a Europa e Portugal faz parte da lista de países com reservas de shale gas. A área de interesse é a bacia lusitânica, entre Setúbal e a zona mais ou menos de Coimbra e a bacia do Algarve. No caso concreto do shale gas, no âmbito de um projeto europeu no qual o LNEC participou, também foi publicado no âmbito de um mestrado no Instituto Superior Técnico, precisamente o mesmo tipo de resultados, que é a formação da Branha será a formação com mais interesse para o shale gas. Portanto, esta formação predomina, digamos, está presente nos concelhos de Bombarral, Cadaval, Alenquer. O processo de fraturação tem que ser feito com cuidado, não é? E corre o risco de provocar, portanto, migração de gás não para o furo em si, mas para um aquífero, portanto, ou para um lençol freático, e, portanto, podemos contaminar um aquífero se a coisa não for feita com cuidado, e, portanto, há casos disso, de contaminação de reservas de água potável com hidrocarbonetos. A produção de qualquer tipo de recurso, nomeadamente um recurso energético com alto valor, é sempre benéfica, não é? Em vários aspectos, ou seja, a criação de emprego, criação de mais-valias para o Estado, contratos de concessão, necessidade de formação de quadros mais qualificados. Sabemos que Portugal tem petróleo, resta saber se em condições economicamente viáveis. Este gás que aqui falamos poderá ser uma alternativa energética consistente e viável no futuro? Sim, eu creio que pode ser uma alternativa viável por tudo aquilo que se tem passado nos Estados Unidos. Portanto, é preciso ver que esta resposta que o mercado encontrou em termos da descoberta do shale gas vem na sequência do grande choque petrolífero de 2007 e 2008. O Energy Act, que é uma lei dos Estados Unidos que regula o funcionamento do mercado da energia, tem incentivos para as empresas que descobrem novas tecnologias e descobrem novas reservas, e as companhias americanas, sobretudo as médias e as pequenas, aproveitaram esse espaço e descobriram reservas apreciáveis. Para lhe dar uma ideia, nós temos no mundo de reservas convencionais de gás cerca de 180 trilhões de metros cúbicos, e as reservas não convencionais de shale gas podem ir entre 60% a 250% deste valor. Isto significa uma mudança de paradigma regional, porque até aqui estamos a olhar os sistemas convencionais petrolíferos, em que há geração na rocha-mãe, migração para a rocha-reservatório e depois com todos os fatores que isto implica. Aqui temos que olhar e fazer um estudo detalhado e sistemático no território nacional sobre as rochas-mãe. E há 4 grandes bacias, a meu ver, que devem ser investigadas. Exatamente. Okay. Dentro do território nacional, no onshore, por assim dizer, quais são as principais zonas do país que podem evidenciar maior potencialidade no shale gas? A meu ver, e portanto isto é o resultado também de discussões... Porque isto poderá gerar mercado de emprego, futuro, para muitos que nos ouvem. Exatamente, a meu ver, e isto é o resultado de discussões com a nossa equipa técnica da Partex, e há 4 grandes zonas que identificamos. Uma é no norte do país, é uma espécie é chamada a Zona Ibérica Central, mas atravessa de forma longitudinal a parte noroeste do país e está relacionada com formações de carvões e argilas do Paleozoico, que já, portanto, nós sabemos que os carvões também estão muito associados à existência de gás e pensamos que aí essas rochas devem ser investigadas para ver o seu potencial. Depois temos a bacia lusitaniana, que abrange uma parte onshore e outra do offshore, ao longo de Peniche até mais a norte, e que, portanto, que nós pensamos que tem argilas
e formações, portanto, sobretudo do Cretácico inferior, que são rochas geradoras de hidrocarbonetos e onde esse potencial deve ser aferido. Depois há duas outras zonas, uma no Alto Alentejo, que é a zona d'Ossa, portanto, onde provavelmente também poderão existir argilas do Paleozoico, e finalmente no Algarve. O Algarve é também um alvo preferencial. Portanto, todo o país, de alguma forma, tem Exatamente. uma presença assinalável. No Algarve há formações do Devónico e do Carbonífero, que também têm potencialidades em termos de rochas geradoras de hidrocarbonetos. Quais os impactos ambientais, meio ambiente, qual a relação direta entre o shale gas e as consequências que daqui podem surgir? Pois, então é uma pergunta muito pertinente, porque nós sabemos os problemas que existiram nos Estados Unidos, os grandes problemas, e portanto são realmente os problemas ambientais. Se houver a fraturação das rochas que não é controlada, e portanto na indústria, nos reservatórios convencionais, nós temos métodos de o fazer, é preciso extrair testemunhos da rocha, estudá-la em termos das propriedades geomecânicas, das características geológicas, para exercermos a pressão suficiente para fraturá-la, mas conter as fraturas dentro da rocha produtiva. Se fazemos de uma forma descontrolada, as fraturas podem se propagar acima ou abaixo, contaminar, por exemplo, aquíferos e, portanto, nesse sentido, tudo o que se passou em relação a alguns casos nos Estados Unidos indicia que houve esse tipo de práticas. E depois há um outro problema muito importante, como estas rochas têm impermeabilidades muito baixas, como lhe disse, portanto a capacidade de escoamento dos fluidos é muito contida, as pressões para fraturar são muito elevadas e os volumes de injeção de água e de areia que é injetada para depois manter as fraturas abertas são volumes apreciáveis. E o que é que isso provoca? Ao contrário das rochas convencionais, onde a fraturação é feita a pressões mais baixas e com volumes menores, o que provoca neste caso é a possibilidade de induzir sismicidade. E, portanto, já houve manifestações sísmicas na sequência destas operações, quando elas são conduzidas em formações relativamente perto da superfície. Quais são os grandes países que poderão jogar aqui um papel decisivo? Os Estados Unidos, com certeza, têm 3 vezes mais reservas de gás não convencional do que do gás convencional. O Canadá tem 6 vezes mais. A Argentina, é uma revelação absoluta no mundo, tem 20 vezes mais reservas de gás não convencional do que de gás convencional, e a China tem 12 vezes mais. Portanto, nós temos aqui uma diversificação que pode existir na matriz energética mundial, que significa menor dependência dos países tradicionais, há a reemergência de uma nova ordem energética em toda a bacia atlântica, porque há descobertas no offshore do petróleo e combinadas com estas descobertas do shale gas pode revolucionar a matriz, implicar, como disse, menor dependência geopolítica dos centros tradicionais de produção, quer de petróleo, quer de gás, e enfim termos um mundo talvez mais harmonioso. Nuno Ribeiro da Silva, a extração de petróleo, pelo menos a grande profundidade, ainda é uma atividade de risco. É uma atividade de risco, naturalmente que a maiores profundidades, digamos que, e com muito maiores desafios, sob o ponto de vista das pressões que estão associadas a operar a quilómetros de profundidade, seja na lâmina d'água no oceano, seja no fundo do oceano, depois de ter atravessado 2.000 ou 2.500 metros de água. Portanto, aumenta de facto a sofisticação, a complexidade e também a possibilidade de alguma coisa correr mal. Mas a atividade de prospecção, de pesquisa, de extração de petróleo, mesmo no offshore e à superfície, no onshore, é sempre uma atividade que encerra alguns riscos. Mas neste momento a prospecção que é feita é em jazidas cada vez mais longínquas. Digamos que, como em tudo na vida, primeiro as pessoas comem a carne mais suculenta da peça do animal, e depois a que está mais acessível é a que dá menos trabalho, e depois então é que começam a ir buscar os pedaços mais junto às costelas e, portanto, menos facilmente acessíveis. Ao papel determinante da tecnologia, se na extração a tecnologia tem um papel importante, na prospecção
por maioria de razão, também tem. Fizeram-se grandes progressos nesta área? Em todas as áreas tem feito, da cadeia do petróleo, mesmo na refinação, nos produtos finais. Temos ou não temos em Portugal petróleo e será que é economicamente viável a sua exploração no futuro? Temos petróleo? Temos. Eu tenho em casa variedíssimas amostras de colheitas de petróleo feitas no nosso país.